só essa noite, mas todos os dias, Senhor, da nossa vida. Te damos a honra, o governo desse lugar, Senhor. O governo das nossas vidas, Senhor, da nossa família. O governo de tudo aquilo que o Senhor nos deu como mordomos para cuidar, Pai. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Queremos entrar nesse lugar, Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Mais uma vez, esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Declare isso. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Será que você pode levantar suas mãos? Esse lugar é no Senhor. 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 Vamos para esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Vamos para esse lugar, vamos, vamos. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso,
Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. Tu 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 és tudo que eu preciso, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Obrigado por Tua graça que nos alcançou, Pai. Num lugar onde nós mesmos já não acreditávamos em nós, o Senhor continuou acreditando. Aonde tudo que parecíamos ter, Pai, já não valia nada, o Senhor se apresentou para nós, nos fazendo entender que o Senhor era tudo o que precisávamos. O Senhor só não é alguém importante em nossas vidas, mas o Senhor é a nossa suficiência. Tantas coisas são importantes e às vezes, Pai, dentro dessas coisas o Senhor também está como algo importante. Mas a nossa família é importante, o nosso trabalho é importante. O Senhor precisa sair de um lugar de importância e entrar num lugar de suficiência, aonde o Senhor não é apenas mais uma voz em meio a tantas outras vozes que ouvimos, aonde o Senhor não é só mais uma possibilidade em tantas outras possibilidades que nós temos, mas o Senhor é a única voz, o Senhor é a única possibilidade, o Senhor é o único recurso, não só mais um, mas o único recurso que temos. Tu és tudo o que eu preciso, Senhor, porque eu posso perder todas as coisas, mas se eu continuar tendo o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Porque tudo que eu tenho, Senhor, está em Ti, Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, está em Ti, Senhor. Receba, Senhor, o nosso coração, Pai. Toma um lugar de prioridade em nossas vidas, Jesus. Tu és suficiente. Os ventos podem estar fortes, as ondas podem ser gigantes, os desafios podem ser terríveis, mas quando nós olhamos para Ti, Senhor, Senhor, o nosso coração é invadido por uma paz que excede todo entendimento. O Senhor nos traz aquilo que precisamos, Pai, a segurança, a alegria,
a ousadia. Nós estamos aqui para te adorar, Pai. Debaixo de fidelidade e obediência. Fidelidade a Ti, Senhor, e obediência a Ti. Se sinta à vontade, Pai, nessa reunião. Toma o Teu lugar de honra e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Você que crê nisso, por favor, dê um forte aplauso a Ele. Uma honra poder compartilhar as boas novas de Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e a gente costuma falar que é ouvir a palavra de Deus, mas o texto ele diz que a fé vem pelo ouvir as boas novas de Cristo. Então, é nessa incumbência que a gente se coloca diante de Deus. Amém? Eu não sei se é só comigo, é com vocês também, mas Deus tem promovido muitas situações na minha vida, na minha casa, ministerialmente falando também. E quando eu falo de ministério, eu não estou relacionando as coisas que são feitas dentro da estrutura, mas fora também, que são mais importantes. Deus tem promovido muitas situações para que a gente venha crescer, porque a palavra do Senhor nos chama de filhos de Deus, filhos de um Pai. E cada um que tem filho sabe de cada etapa que o filho passa. Tem aquela etapa onde ele precisa de colo, precisa do leite materno. Tem aquela etapa que ele começa a tomar o leite da mamadeira, começa a comer um alimento mais sólido. Aí você quer que ele ande logo, aí ele começa a andar pela casa, você tem saudades de quando você pegava ele no colo e você controlava onde ele ia. Daqui a pouco ele começa a falar. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos e usavam fralda, eu pensava assim, como é que eu vou fazer para tirar a fralda deles? Eu não conseguia imaginar como é que eu ia fazer isso. E a Karina sempre teve muita habilidade para isso, e as coisas foram acontecendo de forma natural. Porque quando você é exposto, o ser humano ele tem uma habilidade de se adaptar no meio onde ele está. Por isso que tem uma frase que fala assim, cada um com seus problemas, e realmente é, porque tem pessoas que não têm um membro do corpo e vivem muito melhor do que pessoas que têm, e por causa de uma fratura, de uma mão encravada, de um espinho, não conseguem fazer coisas que os outros conseguem fazer. Então, o ser humano ele tem essa habilidade de se adaptar facilmente ao ambiente onde ele está. Então, se você expõe um filho ao natural, ele vai se desenvolvendo. Só que tem coisas que Deus colocou em nossas mãos, tem coisas que Deus fez, que se a gente não tiver a consciência disso, a gente não consegue experimentar certas coisas. E a gente tem tido o privilégio de ministrar um curso de casais aqui nessa casa, e tem sido um tempo muito especial, onde a gente, quando a gente vai preparar as aulas, e já faz mais de 10 anos que a gente faz isso, mas toda semana a gente senta e a gente revê e a gente vai lendo aquelas lições que para a gente parece ser tão repetitivo, mas são palavras que todas as semanas elas se renovam no nosso coração. E tem um tema que eu queria falar essa noite, e algo muito importante, muito sério, que você precisa entender isso. Porque é a consciência daquilo que Deus fez por nós. Às vezes a gente anda tão ansioso pelas coisas que a gente parece que precisa fazer para ser aceito, parece que precisa fazer para ser premiado, quando na realidade nós fazemos porque nós já somos premiados. E tem uma palavra que ela é dita 299 vezes na Bíblia, que é a palavra aliança. E é sobre esse tema que eu queria compartilhar com você essa noite. A aliança ela é muito mais do que um anel que quem é casado, quem é namorado, quem é noivo usa. É muito mais do que isso. A aliança é um ato ou efeito de aliar-se. É um pacto, um ajuste, um acordo.
é a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. A aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo só. Então, a palavra original, quando é usada na Bíblia, pacto, aliança, no hebraico ela quer dizer cortar aonde o sangue flui. Então, e aí você vai entender que todos os pactos que são feitos, os pactos satânicos, todos eles são utilizados sangue. Todo laço de alma, há um derramamento de sangue. Toda vez que há um pacto, há uma aliança no reino do Espírito, ela é feita através de sangue. É um compartilhar. E no grego ela quer dizer uma aliança desigual, onde um dá tudo e o outro recebe tudo. Então, quando eu me casei com a minha esposa, eu entrego tudo que eu tenho para ela, e ela recebe tudo que é meu, ela recebe. E da mesma forma ela faz comigo. Então ambos compartilham das mesmas coisas. E quando Deus cria o homem, quando Deus transforma aquele barro em ser vivente no Éden, a intenção de Deus era compartilhar da sua eternidade com o homem. A intenção de Deus, a intenção do Espírito que parava sobre as águas, a intenção de Jesus era de construir uma família. O plano original de Deus era construir um ser que compartilhasse com Deus as suas virtudes e a eternidade. E que não houvesse morte, que não houvesse dor, que não houvesse egoísmo, que não houvesse cobiça, que não houvesse inveja. Então Deus, a palavra do Senhor diz que ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nesse processo, o que Deus fazia com Adão era compartilhar das suas virtudes com ele. Então Deus cria todo um ambiente e Ele coloca o homem ali dentro, e dentro desse ambiente o homem tem toda a autoridade. Deus, Ele compartilha da sua criação com o homem, até o ponto onde o homem peca. E esse pecado tira do poder do homem a autoridade que Deus instituiu no Éden. Por isso que quando a Bíblia diz que Jesus veio resgatar ou veio salvar, a Bíblia não fala que Ele veio resgatar quem havia se perdido, Ele veio resgatar o que havia se perdido. Então Deus, Ele tem a intenção, Ele tem um plano e o homem corrompe esse plano. E aí Deus não tem um plano B, porque o plano B de Deus é trazer o homem de volta para o plano A. Então um Deus relacional, um Deus de família, um Deus que tem na sua essência o compartilhar a mesa. Por isso que o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso. Perdoa os nossos pecados, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Pai nosso, é um Deus de relação. E aí você vai ver lá no texto, quando Eva e Adão comem do fruto, e Deus vai encontrar Adão no mesmo lugar que eles se encontravam toda a viração do dia, e Adão estava escondido. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar a sua nudez, ele e sua esposa. E a palavra do Senhor diz que desde lá do Éden, para que os pecados fossem cobertos, houve um sacrifício, porque a Bíblia diz que quando Deus se encontra com Adão e Eva, e eles estavam nus, com vergonha da sua nudez, a Bíblia fala que o Senhor fez vestes de pele de animal. Então essa pele de animal, ela veio através de um sacrifício já. Então desde Gênesis, o Senhor está mostrando que Ele tem uma aliança com o homem. Porque naquele ambiente foi feito um pacto de sangue que estava apontando uma aliança eterna. E quando nós falamos de aliança, nós falamos de família, nós falamos de relacionamento. E aí nós, como igreja, nós somos conhecidos como a noiva de Cristo e esperamos ansioso o noivo vir nos buscar. Quando a gente fala de casamento, a gente pensa assim naquele casamento perfeito,
que é a noiva entrando na igreja, né? Aquela decoração toda, os padrinhos, toda a festa. O meu casamento ele não foi assim, nessa indumentária toda, nessa pompa toda. Eu creio que um dia nós vamos fazer, né, amor, uma festa, né? Né, amorzinho? Eu lembro que durante uns 10 anos, gente, a gente não tinha R$1. E a Karina tinha toda a decoração dela assim na cabeça dela, que era gérberas laranja. E ela foi até ver a cor do tecido, pastor. Eu fiquei uns 10 anos com o tecido na minha carteira, assim, ó, sem R$1, assim, não dava para fazer nenhum lenço. E ela falava, ó, o tecido é esse aqui, a cor é essa. Porque a noiva sempre sonha com um casamento perfeito. A noiva sempre sonha com um príncipe encantado. E nós, como igreja, sonhamos com o nosso rei, o nosso noivo. E quando se fala de casamento, nós falamos o quê? De promessas, que são as palavras, né? Eu lembro que no meu casamento, eu tinha certeza. Na realidade, a gente juntou as escovas de dente. E um dia pedimos a bênção do pastor. E ele, numa peça que a gente fez, um teatro, porque não parece, gente, mas a gente tem uma habilidade assim para teatro muito forte, né? O pessoal dos casais aí que pode falar para vocês, né? Quem tem dúvidas, faça o curso ano que vem que vai conhecer a nossa aptidão teatral. E aí nós fizemos uma dança, uma encenação de uma música do Antônio Cirilo, do Sede de Justiça. E aí depois da encenação o pastor nos chamou, eu estava de terno, gente, um terno que a camisa embaixo, ela era tão curta a manga, que para ela ficar bonita assim, foi cortada a manga e costurado a barrinha assim na beirada do paletó, para ficar assim parecendo que tinha uma beiradinha, mas ela estava cortada, ninguém podia tirar o meu paletó naquele dia. A gola para fora, assim, uma camisa vermelha. E a Karina estava assim com o vestido que ela tinha usado na festa de 15 anos dela, né, amor? Linda, assim, exuberante. E aí o pastor falou assim, agora não faz parte mais da encenação. Aí nós entramos assim, eu nervoso, né? Aí ele me deu um microfone na mão e falou assim, diz para ela o que você quer dizer agora. E eu na certeza que ele ia falar assim, Daniel, repete comigo, né? E eu estava sem inspiração nenhuma. E eu falei algumas coisas para ela aquele dia. Prometi amar ela, prometi ser fiel. Falei outras coisas que eu nem me lembro. Espero estar cumprindo todas elas. Mas dentro de um casamento, uma das primeiras coisas que a gente faz são as promessas, são as palavras que a gente assume. Então, quando eu faço uma amizade, a gente fala, tamo junto. Hoje em dia banalizou, tamo junto, né? É tudo tamo junto, mas quando precisa, parece que ninguém tá junto, né? Mas numa relação, você pega na mão, a primeira coisa, fala assim, tamo junto. Gente, quando você fala tamo junto, ali começou uma aliança. Ali começou um pacto. Dentro de um casamento, os termos, o que prova que você é casado é a certidão de casamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que não serão mais dois, serão um só, porque os dois tornarão uma só carne. E aí, no reino natural, isso se manifesta como? Quando eu caso oficialmente, eu levo a minha certidão de casamento no cartório, a Karina leva a dela, aquela certidão fica retida no cartório, e a minha prova de vida, que eu estou vivo, que eu sou um ser humano que nasceu no dia 7/3/81, anote aí na sua agenda, 7 de março, para você não esquecer o dia do meu aniversário. O que é? Não é mais a minha certidão de nascimento. É o meu compromisso, é o meu pacto que eu tenho com a minha esposa. Então, o mesmo documento que comprova o meu nascimento é o mesmo documento que comprova o nascimento dela. Então, nós dois, literalmente, somos uma só pessoa. Uma outra coisa é o santuário, é o local onde é feito, onde é vivido esse pacto. E onde é que é? A nossa casa. É onde nós... E aí nós entendemos que dentro de casa há 3 altares, que é o seu lugar de oração, é a mesa onde você compartilha do alimento, e é o seu leito, é onde você deita com o seu cônjuge, onde você tem a sua intimidade. Então toda a relação, todo pacto há um santuário, e todo pacto também precisa ter um derramamento de sangue. E falando de casamento, se você conversar com um médico, ele vai explicar para você que toda relação sexual ela tem um derramamento de sangue. Por isso que doenças sexualmente transmissíveis são transmissíveis só pela transmissão de sangue.
E outra coisa é o selo. Qual que é o selo? É o nosso anel. Quem vê aqui, ó, sabe que o Daniel é casado porque ele tem uma aliança. E quando nós tratamos nessa questão em relação a Deus, nós vamos ver que toda aliança, todo acordo, ele é bilateral, ele não é unilateral. Eu não posso fazer um acordo com o Júnior que ele não esteja de acordo comigo. É um acordo bilateral, então os dois estão de acordo, conversamos, resolvemos, nos aliançamos e a partir de agora o nosso objetivo é um só. E você vai ver que na Bíblia Deus, desde o Éden, Ele está mostrando para o homem que há uma aliança da eternidade com a humanidade. E que isso muitas vezes faz o homem não entender essas coisas. Então, uma aliança é quando eu compartilho tudo. E ali em 1 Coríntios 7, 4, a gente fala muito isso para os casais, aquele texto que diz que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence para o homem. E tem muita gente que tira esse do contexto e obriga. Às vezes a mulher fala, teu corpo é meu, então faz isso, e a mulher faz o mesmo. Mas o que isso quer dizer? É que o meu corpo, 100% de mim, pertence a Karina. Esse corpinho aqui não pertence a mais ninguém. E o corpo dela pertence a mim e a mais ninguém. Eu sou exclusivamente dela e ela é exclusivamente minha. Então, quando nós temos uma aliança, nós compartilhamos dessas coisas. Só que muitas vezes a gente não entende que a aliança é uma coisa eterna. Então, quando nós quebramos a nossa aliança, mesmo que seja no tempo da ignorância, nós sofremos sérias consequências. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes. Quero dar uma passeada aqui em alguns textos bíblicos. Eu quero mostrar para você que a aliança não é coisa de menino, gente. Aliança é coisa de gente madura. Por isso que a Bíblia nos ensina, nos chama de tolo aqueles que prometem algo e não cumprem. E quando você promete algo a alguém, você criou você fez um pacto, você fez uma promessa. E a Bíblia nos chama de tolos aqueles que prometem coisas que não cumprem. Porque promessas e alianças são coisas para pessoas maduras, homens e mulheres maduros. E eu queria ler esse texto com você, que vai falar um pouco da história de Sansão. E a Bíblia diz ali no começo do texto de Juízes 13: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril, e ele não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado. E aí, o anjo de Deus estava fazendo uma promessa para essa mulher. Ele estava fazendo um pacto. Ele está dizendo assim, ó, você até agora não pode ter filho, você vai ter um filho, mas preste atenção. E aí ele começa a dar os termos dessa aliança. E aí diz assim: portanto, tenha cuidado, não beba vinho, e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, qual que era a promessa? Qual que era a aliança? E se você vê na Bíblia, no Velho Testamento, Deus sempre levanta um libertador em uma geração. Então o anjo do Senhor encontra aquela mulher estéril e diz assim: ó, eu vou te dar um filho, mas preste atenção, é um acordo bilateral. Ela queria ter um filho também, porque se ela não quisesse, Deus não faria um acordo unilateral, era um acordo bilateral. Ele estava dando algo a ela, estava fazendo uma aliança com ela, e dentro dessa aliança tinha esses termos, que ela não podia beber
bebida fermentada, não poderia comer alimento impuro, que o filho não deveria ter o cabelo cortado. E que ele começaria a libertar o povo dos filisteus da opressão. E aí você vai, acho que todos aqui conhecem a história de Sansão. Sansão nasceu, a Bíblia diz que ele era um homem muito forte, muito formoso, tinha os cabelos compridos, e ali estava a sua força, não na questão física, mas na questão da aliança. Só que eu vejo um Sansão na sua adolescência, no seu vigor físico, um homem imaturo. Um homem que começou a perceber que o seu exterior chamava a atenção. E a palavra de Deus diz em Tiago que o pecado ele é consumado através da cobiça do nosso coração. O diabo e o mundo só te trazem a ocasião, mas quem consome o pecado são as suas vaidades, são as cobiças do seu coração. E Sansão, ele desonra uma aliança que foi feita. Sansão, ele toca num alimento impuro. Sansão, ele entrega o seu segredo aos filisteus, e a Bíblia diz que ele foi preso, ele foi entregue aos seus opressores. Então, quando se trata de aliança, meu irmão, não se trata de gente imadura, não se trata de criança. Gálatas 4:1 diz que o menino, enquanto ele é menino, mesmo sendo dono de tudo, ele não tem direito a nada. Ele está ainda sob o governo dos seus tutores, porque ele não alcançou maioridade. Ele pode ser o filho do dono de tudo, mas enquanto ele não alcançar a maioridade, ele não pode usufruir de tudo isso. Então a aliança que Deus fez comigo e com você, ela só pode ser usufruída por nós através de um processo de amadurecimento. Aliança, gente, casamento não é para criança. Casamento não é para menino, não é para menina, não é para gente que quer se aventurar. Casamento não é para gente querer sair da casa dos pais. Casamento não é para gente querer ser independente. Não, casamento é para homem e para mulheres maduros. Porque toda quebra de aliança traz consequências que você vai ser obrigado a lidar com elas para o resto da vida. Para o resto da vida. Por isso que quando se trata um negócio, não se trata com meninos, se trata com homens. Ezequiel 47 tem aquele texto das águas profundas, né? Que o profeta vê águas saindo do trono. Só dando uma ilustração aqui a respeito desse processo de amadurecimento. E aí o profeta pega um cordão e mede 500 metros de onde aquelas águas saíam, e a Bíblia diz que as águas estão pelos seus tornozelos. Ele vai medindo de 500 em 500 metros, e essas águas vão subindo até o ponto que a Bíblia diz que não pode mais ser atravessado a pé, tem que ser a nado. Todos os que têm filho aqui levaram seu filho na praia. Você lembra quando era pequenininho que você levava ele assim com aquele pezinho bem gordinho assim na beirinha da praia, assim, que ele botava o pezinho, um se assustava, o André, eu lembro quando ele pisou na água, ele chorou um monte assim, ele se assustou. O Davi já tinha que amarrar ele porque ele já queria se jogar no fundo, né? Mas quantos de nós que somos pais e mães que levaram os filhos pequenos, e aí você leva ele na beiradinha e você vê que a água só cobre o pezinho, né? Daqui a pouco o pai vê que o filho está um pouquinho mais espertinho, ainda de mão dada com o filho, ele vai um pouquinho mais para frente, a aguinha vai subindo no joelho. Queridos, o seu filho só entra no mar com a água nos lombos quando ele já tem um pouco de maturidade, quando ele não depende mais do lugar físico onde o pai está, porque o pai confia e o filho está maduro. Então fica o pai lá o pai, né? A mãe já fica mais desesperada, né? Mas o pai fica lá na areia, e o filho, nesse processo de crescimento, ele vai entrando mar adentro.
Então, quando Ezequiel começa a medir com cordão, é como se ele fosse entendendo que conforme ele fosse entrando no rio, ele se afastava do lugar físico onde o pai estava, que era o trono, mas ele estava amadurecendo. Então, é como se o pai falasse assim, ó, enquanto mais fundo ele vai, mais ele me representa. Menos eu me preocupo, porque eu sei que ele está preparado. Então, o nosso processo de crescimento, de maturidade, é um processo onde nós só iremos usufruir das alianças que Deus fez conosco, através de um processo de maturidade. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. O livro de Hebreus, eu creio que não há outro como ele no Novo Testamento que traga mais significância ao Velho Testamento. E lá em Hebreus capítulo 8, do verso 6 em diante, diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, ele disse, e aí ele traz um texto lá de Isaías: está chegando o dia, diz o Senhor, que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior, e aquilo que se torna obsoleto e antiquário logo desaparece. E aí você vai para o capítulo 9, do verso 11, e diz assim: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Então Cristo aqui está dizendo que Ele mesmo se entregou como sacrifício. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Isto é, Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertar-nos do castigo dos pecados que havia cometido sobre a primeira aliança. Aqui está dizendo que a primeira aliança, ela estava apontando para algo eterno. A primeira que aqui diz que ficou obsoleta, por quê? Porque não era mais necessário que eu e você levássemos um cabrito, um boi, uma pomba, para que matasse e aquele sangue escorresse em prol da nossa redenção de pecados. Aqui está dizendo que Cristo se tornou o próprio sacrifício.
Então nós começamos a desfrutar das coisas. E por que que muitos de nós ainda perecem no meio do caminho? Por que que muitos de nós não entendemos ainda o compartilhar das coisas de Cristo? Por que que muitos de nós ainda não entendemos que sermos coparticipantes das bênçãos são coisas que estão disponíveis a nós? Por que que nós não entendemos isso? É porque verdadeiramente nós ainda estamos com a nossa aliança corrompida para com Cristo. Quando Jesus morre e os discípulos estão reunidos, aí Tomé diz assim: eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não acredito que ele ressuscitou. Eu só acredito vendo. E diz que naquele instante Cristo apareceu e mostrou as feridas nas suas mãos. Então Cristo ainda carrega as marcas dessa aliança. E aí Cristo falou assim: você creu porque você viu. E bem-aventurado, feliz aqueles que crerão sem ver. Mas Cristo ainda carrega em suas mãos as marcas dessa aliança. E sabe por que você está guardado em Deus? Não é porque Deus te ama, porque Deus ama o perdido também. É porque Ele tem uma aliança com você. Nós quebramos as alianças, Deus não quebra. Nós corrompemos as coisas santas, Deus não. Deus, o que Ele diz, Ele se cumpre em nossas vidas. Mas as nossas promessas, eu creio que não sou só eu, né? Que prometi tantas coisas para Deus que não fui capaz de cumprir. Muitas coisas eu prometi para o Senhor e não fui capaz de cumprir. Lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 13, no capítulo 15, a Bíblia fala que quando o Senhor está fazendo uma aliança com Abraão, antes de ele se tornar Abraão, ele era Abrão, que Deus chama ele para fora da tenda, ele manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e promete que a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. E aí quando ele estabelece um pacto, e aí que você precisa entender que todo pacto há um derramamento de sangue. A Bíblia diz que Deus manda Abraão separar os animais, e naquela época o termo que eles tinham, o contrato que eles tinham de compromisso, como é que era? Se eu fazia um contrato com o Jorge, eu ia fazer um negócio com ele, eu tinha minhas fazendas, ele tinha as dele, como é que nós faríamos isso? Não tinha cartório na época. Eu pegava bois, animais da minha posse, ele pegava animais da posse dele, nós íamos no campo, esses animais eram cortados no meio, eram separados metade e metade, e eu e ele passávamos caminhando sobre aquele sangue daqueles animais. Então esse era o contrato daquela época. Esse era o pacto que eu não podia desonrá-lo, porque aquilo representava que se eu desonrasse, ele poderia fazer o que foi feito com aqueles animais. E a palavra de Deus diz que Deus pediu para Abraão pegar os animais, cortá-los, separá-los ao meio. E o que eu acho mais fantástico dessa história é que quando chegou a hora de Abraão passar nesse caminho para firmar essa aliança com Deus, para firmar esse compromisso irrevogável, imaculado com Deus, a Bíblia diz que Abraão entra num sono profundo. E que quem passa nesse caminho é o fogo de Deus, ele vai e ele volta. Abraão não passa nesse caminho. É como se Deus olhasse para o homem e dissesse assim: vocês não são capazes de serem fiéis comigo, mas eu sou fiel com vocês. Se Abraão passasse naquele caminho, com certeza, e Abraão, você vai ver a história, se você conhece, você vai ver que ele falhou várias vezes. E aquele pacto que foi feito com Abraão, ele se estende até os dias de hoje, sobre a minha família e sobre a sua família. Por quê? Porque Deus não quebra as suas alianças. Deus não quebra as suas alianças.
O homem nunca foi capaz de cumprir sua aliança com Deus. E Deus nunca foi capaz de quebrar sua aliança com o homem. Por isso que muitos de nós ainda pagamos por erros que fizemos, porque quebramos alianças com Deus, quebramos alianças com os homens, não somos justos. 1 Pedro 4, capítulo 4, verso 12 e verso 13 diz assim: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Aqui está dizendo que alegrem-se muito por essas provações os tornarem participantes. A cruz, quando Cristo se entrega na cruz, e a Bíblia fala que quem quiser segui-lo tem que tomar a sua cruz. A cruz não é para te salvar do mundo, meu irmão. A cruz não é para te salvar do mundo, não. A cruz é para salvar você de você mesmo. A cruz é para que você possa sacrificar o quê? Sacrificar as suas vaidades, sacrificar os seus desejos, sacrificar a sua privacidade. Aqui no curso, na primeira aula, a gente deixou bem claro que ninguém seria exposto, só eu e a Karina, né? Muito mais eu do que ela. Porque quando nós expomos a nossa intimidade, nós estamos sacrificando a nossa intimidade na cruz do Calvário. Quando a Bíblia fala de cruz, ela fala de sacrifício. Quando a Bíblia fala de sermos participantes do sofrimento de Jesus, ela está dizendo que quando você abre mão dos seus direitos, quando você carrega a sua cruz, quando você entende que Cristo foi o pacto, e aí a palavra se cumpre, quando um rasgo é feito, onde o sangue flui, aquele sangue que foi derramado na cruz, ele é a aliança eterna, e aí não existe mais animais que têm que ser mortos, não existe mais protocolos que devem ser feitos, não existem mais cerimônias, só existe um mediador entre nós e Deus, o qual é Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala que se nós queremos segui-lo, nós temos que tomar a nossa cruz, parece que nós vamos ficar pregados lá e vamos ficar salvos do mundo. Não, querido, Ele não salva você do mundo, não. A cruz te joga no mundo, a cruz te lança para o mundo, mas ela te lança para o mundo com uma perspectiva diferente da que você tinha antes. Ela te lança para o mundo de uma maneira diferente, onde você entende que a cruz não é um lugar de conforto, mas um lugar onde você vai ser constantemente confrontado, porque a palavra diz que é necessário que haja ofensa, porque se não houver ofensa, meu irmão, se você não for ofendido, se você não souber se relacionar com as pessoas, se você não souber conviver com a derrota, se você não souber conviver com a ofensa, você não vai conhecer esse Deus relacional, que é um pai de muitos filhos. E nem todos os filhos são iguais. Por isso que a aliança, quando eu abro mão, eu dou tudo que é meu em prol do próximo. Principalmente quando ele é diferente de mim. Principalmente quando ele é diferente de mim. Então tomar a cruz, meu irmão, é quando você abre mão de todos os seus direitos. A salvação não é Jesus me poupando dos problemas, mas é o caminho é Cristo me inspirando a ser oferta e sacrifício espontâneo em prol dos meus irmãos.
Só existe um lugar onde a nossa aliança com Deus pode ser restaurada. Só existe um lugar onde a nossa aliança com o nosso cônjuge pode ser restaurada. Só existe um lugar onde a nossa aliança com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, elas podem ser restauradas. Esse lugar é a cruz de Cristo. Foi o último sacrifício, foi o último derramamento de sangue. Por isso que Deus não deixou Abraão passar naquele caminho. Por isso que Deus, na sua fidelidade, quando Sansão estava amarrado, servindo de palhaço, um cara que foi separado, um cara que foi escolhido a dedo para salvar uma geração, mas um cara que era um menino, foi imaturo, entregue às suas paixões, teve os seus olhos vazados. E aí espiritualmente eu começo a entender que Deus permitiu que ele não enxergasse mais as circunstâncias. E quando havia uma festa no templo dos filisteus, a Bíblia fala que Sansão foi amarrado com seus braços nas colunas. E naquele instante, servindo de palhaço, cego, um cara que foi levantado para ser um libertador, a palavra do Senhor diz que ele entra em profundo arrependimento. E cego na sua consciência, na sua alma, ele diz: Senhor, que seja pela última vez, mas eu quero estabelecer essa aliança novamente. E aí a palavra do Senhor diz que tinha um moço ali perto. E Sansão, no seu último suspiro, diante do arrependimento, diante de toda aquela circunstância onde ele se encontrou, onde ele foi curado na sua essência, porque ele não estava mais enxergando o que estava ao redor dele. A palavra de Deus diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que em sua vida. Porque a fidelidade de Deus, ela não falha. Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria dizer algo para você. Você nunca vai experimentar os benefícios de Deus enquanto você não crescer. Você nunca vai ser co-participante da glória de Cristo, dos benefícios da cruz, enquanto você não deixar de ser menino. Enquanto você não deixar de ser menina. Enquanto você não deixar as picuinhas, quando você não deixar as diferenças, quando você não deixar a sua justiça própria falar mais alto que você. Nenhum de nós vai usufruir dessa aliança enquanto nós não crescemos e nós sermos curados na nossa essência. Porque Jó era um homem justo, era um homem fiel, era um homem temeroso a Deus, fazia de tudo para agradar o Senhor. Satanás tem autoridade, toca nas suas finanças, toca nos seus filhos, toca na sua saúde. Mesmo diante de tudo isso, ainda Jó se encontrava de alguma forma merecedor de algo, até que o Senhor no antepenúltimo e no penúltimo capítulo de Jó, o Senhor dá uma lição de moral em Jó. E aí no último capítulo, a palavra do Senhor diz que Jó é curado na sua essência. E Jó fala assim: Senhor, bem sei eu que nenhum dos seus planos são frustrados. E quando Jó ele entra nesse lugar de maturidade, a palavra diz que o Senhor restitui tudo aquilo que ele havia perdido. Não porque era dele por direito, mas era porque ele entendeu que a nossa cura ela sai de dentro para fora. Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com conflito, com relação.
É quando eu sacrifico o indivíduo em prol da relação. Eu sacrifico o meu eu em prol da relação. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu sei que muitos de nós aqui fomos ofendidos. Mas pior que isso, muitos de nós aqui ofendemos muito também. Muitos de nós quebramos alianças. Muitos de nós corrompemos o que era sagrado. Muitos de nós brincamos com coisas sérias. Muitos de nós fomos chamados de tolos por Cristo, por não cumprirmos aquilo que prometemos. Mas eu ainda vejo um Cristo nos colocando em sono profundo e passando com o seu fogo na aliança que Ele estabeleceu sobre nós ainda. Eu vejo um Cristo que todas as vezes que nós estamos no fundo do poço, Ele está conosco lá, chorando, sofrendo conosco. Eu vejo um Cristo que Ele nunca quebrou uma aliança que você fez. Seja um casamento, seja uma amizade, seja um negócio, Ele nunca quebrou, Ele nunca fraudulou essa aliança. Deus está dando uma oportunidade para você nesses dias de você amadurecer em Cristo. De você entender que o Evangelho é um Evangelho relacional, ele não é um Evangelho individual. Ele não é um Evangelho que acrescenta para mim, mas é um Evangelho que divide com os outros. Ele não é um Evangelho onde as coisas sagradas são tratadas de qualquer jeito, não. Ele é um Evangelho que as coisas santas precisam ser tratadas com seu devido respeito. Por isso que a família ainda é a única instituição viva, em pé nessa terra, que pode salvar a humanidade. Não há outra instituição, não há governos, não há autoridades, não. A família ainda é a única instituição estabelecida por Deus que é capaz de transformar as nações. E muitas vezes apontamos o dedo para o erro dos outros, esquecemos de educar os nossos filhos. Esquecemos de educar a nossa esposa, educar o nosso marido, educar a nossa vida devocional com Deus. Porque se você fica contente só de trazer 10% do seu salário aqui, meu irmão, esse é o mínimo que nós devemos fazer. É entregar uma vida 100% aos pés de Cristo. Você não precisa sair do teu trabalho, você não precisa deixar a tua faculdade, faça isso. Mas não se contente trazendo 10% aqui, achando que está tudo certo. O Senhor entregou tudo que Ele tinha para nós, e o homem abriu mão disso. Por isso que quando Jesus vem, Cristo vem, Ele resgata do inferno a chave da morte. Nós lidamos com a morte física todos os dias, mas há uma eternidade dentro de você que você precisa entender, que essa nunca morre. Nós não vamos voltar, nós não vamos ir para o céu, nós vamos voltar para lá, porque é de lá que nós saímos. Salomão diz em Eclesiastes que Deus nos criou com a eternidade dentro de nós, mas nós não conseguimos entender isso. Entenda um pouco mais essa noite. Pare de brincar com as coisas de Deus. Pare de brincar com os seus relacionamentos. Pare de sacrificar o relacionamento por causa do indivíduo e comece a sacrificar o indivíduo por causa do relacionamento. Comece a entender que as alianças é quando você entrega tudo para outra pessoa, não é quando você usurpa ela e toma tudo dela. Por isso muitos de nós estamos achando que Deus é lidado com barganha. Eu dou, Ele me dá, eu pego o que eu quero, Ele pega o que Ele quer. Não. Deus entregou tudo, entregou o seu Filho. Se Deus não quisesse sofrer tanto, Ele mesmo vinha, mas Ele quis sofrer o maior sofrimento, que é ver um filho ser sacrificado. Porque eu duvido um pai e uma mãe aqui, se tiver que entregar o seu filho, se tiver a oportunidade de entregar você pelo seu filho, se você não faria isso. Porque maior sofrimento é ver o seu filho sofrer. Eu creio que o Senhor está, por isso que os sinais que evidenciam a volta de Jesus vão ser muito mais relacionados à noiva do que aos fatos que estão acontecendo no mundo. O casamento, ele diz muito mais respeito aos noivos do que às circunstâncias.
Então nós temos que olhar mais para dentro do que para fora. As evidências estão dentro da nossa casa. As evidências da volta de Jesus serão manifestadas dentro da nossa casa. Quando você não precisa mais de uma cerimônia domingo às 19 horas para cultuar Deus. Quando você não precisa mais de um louvor no rádio ou na igreja para levantar suas mãos e adorar a Deus. Quando você não precisa mais de um fundo musical para orar. As evidências estão dentro da nossa casa. E eu queria orar para você essa noite, para que você criasse coragem de crescer mais um pouco nesse tempo, de ser um pouco mais maduro, que você aceitasse o processo, que você aceitasse as dores, que você aceitasse os sofrimentos, porque quando você está aceitando os sofrimentos, você está sendo co-participante dos sofrimentos de Cristo na cruz. E quando você compartilha desse sofrimento, você está alcançando maturidade em Cristo. Você está vendo o Cristo revelado. Você está sendo o Cristo manifesto. Por isso que sem santidade ninguém verá Deus. E se você acha que a santidade é para você ver a Deus, você nunca vai vê-lo. Mas sem o processo de santificação dos filhos, a humanidade não verá Deus. Se você não passar pelo processo de amadurecimento, de purificação, de santificação, os seus vizinhos não verão Deus em você. Por isso que a maldade, ela não é na proliferação do ímpio, mas é na isenção do justo. É quando o justo se tranca, se fecha, se isola. Por isso que a cruz não nos salva do mundo. A cruz é como se fosse um arco que nos joga para o meio do mundo. E aí você vai entender que os lugares onde você está é onde você vai manifestar as alianças que Deus fez com você. E Ele é fiel para cumpri-las. Senhor, nós te damos graça, Deus, por essa noite. Te damos graça, Deus, por esse lugar. Te damos graça, Deus, pela Tua palavra, Deus, pelas alianças firmadas. Ó Senhor, quando o Senhor fez alianças com Abraão, Deus, e essas alianças, elas se perpetuam até hoje, Senhor. Nós somos participantes, Senhor, das alianças que o Senhor fez, as alianças que são irrevogáveis na eternidade, as alianças que são inquebráveis, Senhor, as alianças que o Senhor apontou para nós, Senhor, e elas têm nos alcançado até hoje. A oração de Cristo, Senhor, que nos alcança até hoje. Ó Deus, o martírio dos apóstolos que nos alcançam até hoje, Senhor. O sangue derramado, ó Deus, que nos alcança. O véu que foi rasgado, que nos dá acesso, Senhor. Em nome de Jesus nós damos graças, Senhor, porque o Senhor permanece fiel, mesmo diante da nossa meninice, Senhor. O Senhor permanece fiel, Senhor, mesmo quando queremos brincar em águas profundas, sem ter maturidade e responsabilidade, Senhor. O Senhor permanece fiel, Deus, quando nós achamos que estávamos preparados e não estávamos, Senhor, para assumir um relacionamento, um matrimônio, Senhor. O Senhor permanece fiel, Senhor, quando de alguma forma nós nos aliançamos para usurpar, Senhor, para ferir, Deus, para tomar posse do indivíduo, Senhor, para sacrificar a relação, Senhor, sacrificar, ó Deus, a comunhão, Senhor, em prol de nós mesmos, Senhor. O Senhor permanece fiel, Senhor, até hoje. E nessa noite eu vejo o Senhor ainda como aquele fogo, ó Deus, aquele fogo, ó Deus, consumidor, aquele fogo, ó Deus, que passou naquele caminho, Deus, colocando o homem, Senhor, o humano, o limitado, Senhor, o homem fraco, Senhor, no seu pecado, em sono profundo, e selando, Senhor, aquele ato. Por isso nós pedimos perdão essa noite, Deus, de toda aliança que nós quebramos diante da Tua presença, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, de toda promessa, Senhor, de toda palavra, Senhor, que nós falamos e não cumprimos, Senhor. Nós pedimos perdão, Deus, de toda vez que nós falamos que ouvimos a Tua voz e não ouvimos, era a nossa alma. Nós pedimos perdão, Senhor, de ter prometido muitas coisas e não ter cumprido quase nada, Deus. Nós pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pela nossa pequenez. Nós pedimos perdão pela nossa fragilidade, pela nossa ignorância, Senhor.
Pedimos perdão, Senhor, de todas as vezes que não entendemos aquilo que nos faz viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, nessa noite, Deus, venha, ó Deus, e deleta da nossa mente, Deus, toda palavra, ó Deus, que nós captamos em nossa mente, e ela fez morada nesse lugar, nos dizendo que nós deveremos sacrificar sempre as pessoas em prol do benefício próprio, que nós devemos sacrificar as relações em prol de nós mesmos, Senhor. Nós pedimos perdão essa noite, Senhor. Em nome de Cristo nós pedimos perdão. Em nome de Jesus, Senhor. Viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, Abro meu coração a Ti. Senhor, nós abrimos o nosso coração essa noite, Pai. Nós escancaramos as portas do nosso coração, Senhor. Nós queremos viver o Teu Evangelho, Senhor. Queremos viver a aliança eterna, estabelecida, Senhor, desde a eternidade. Essa aliança perpétua sobre o homem, sobre a família, Senhor, sobre princípios, Pai. Não sobre os nossos direitos, mas sobre os nossos deveres. Ah, Senhor, nos lança no mundo com a mentalidade de Cristo, Senhor. Nos lança nos lugares estratégicos, Senhor, com a mentalidade de Cristo, Senhor. Nos lança nos lugares escuros, Senhor, sendo luz em meio à escuridão. Que nós possamos, assim como aquela mulher, ó Deus, que perdeu a dracma, que acendeu a luz, varreu a casa, e quando encontrou e juntou aquela que havia se perdido com as outras 9, trazendo a plenitude dos valores da aliança, ela celebra, Senhor. Nós queremos celebrar essa aliança, Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, na nossa vida. Porque sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Nada nós podemos fazer, Senhor. Nada, Deus. Nada, Senhor. E ninguém, Senhor. Nada nós podemos fazer. Se não for o Teu Espírito, se não for o Teu consolo, se não for o Espírito Consolador, o Espírito que convence, as nossas palavras, o nosso dinheiro, a nossa atitude, o nosso sacrifício não vale de nada, Senhor. Por isso não nos faça sair desse lugar se a Tua presença não estiver conosco, Pai. Não nos faça mover uma palha, Senhor, se ainda estamos emaranhados na pequenez e na meninice, Senhor, na irresponsabilidade, Senhor. Não nos deixe levantar um sequer de nossos dedos, Senhor, se ainda não somos maduros o suficientes, Pai. Nos permaneça quietos, Pai, imóveis, enquanto somos meninos, enquanto ainda o Senhor nos conduz por águas rasas pelas Tuas mãos. Nos faz permanecer imóveis quando insistimos em ainda tomar leite, quando éramos para nos alimentar com alimento sólido. Não nos faça sair desse lugar, Senhor, se for para sermos irresponsáveis e imaturos. Não nos faça, Senhor, entrar em nenhuma aliança, se nós não entendemos a responsabilidade dela, Senhor. Que toda informação, Senhor, ela entre em nossa mente, em nosso coração como, ó Deus, um compromisso, e não como uma culpa, Pai. Eu oro agora, Deus, para que
nos lugares celestiais, toda culpa, Senhor, seja tirada da mente desse homem e dessa mulher. Toda culpa, Senhor, que o faz paralisar, que a faz paralisar, ó Deus. Ó Deus, todo medo, Deus. Todo medo que deixa esse homem e essa mulher na inércia, não consegue fazer nada, porque se sente culpado. Nós damos uma ordem nos lugares celestiais agora, porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é no reino do Espírito. E a tua palavra diz que os nossos dedos são hábeis para a batalha e que as nossas armas são poderosas em Cristo. Então em Cristo nós entramos nesses lugares agora, Senhor, derrubando toda a fortaleza, Deus, que isola esse homem e essa mulher no seu quadrado, Pai, e não faz ela crescer, não faz ela amadurecer, não faz ela ter responsabilidades. Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos na autoridade do Teu nome, Senhor, nos lugares celestiais, toda a fortaleza, ó Deus, na mente desse homem, na mente dessa mulher, na mente dessa criança, na mente desse adolescente, na mente, Deus, em nome de Jesus, desse pai de família, na mente dessa mãe de família, em nome de Jesus. Todas as responsabilidades que foram dadas fora de hora, Senhor, que trouxeram peso, Senhor, que trouxeram dores, Senhor, que trouxeram traumas, Senhor, nós lançamos agora na cruz do Calvário, Pai, em nome de Jesus, e que o Teu bálsamo, Senhor, o consolo do Espírito Santo possa consolar esse homem e essa mulher. Muitos de nós estamos feridos, Senhor. Muitos de nós estamos feridos por alianças quebradas, Senhor. Muitos de nós nos movemos hoje, Senhor, adultos, homens de negócios, pais de família, Senhor, que ainda estão presos na lama dos traumas dos relacionamentos lá atrás. E isso virou uma fortaleza ao nosso redor, onde ninguém entra, Pai. Por isso que a Tua palavra diz em Apocalipse: eis que bato à porta, se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei com você. Que seja quebrada toda a fortaleza na mente, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que nós não venhamos a ser mais meninos, meninas na fé, que nós não venhamos mais a ser irresponsáveis, Senhor, com as riquezas que o Senhor colocou em nossas mãos, com as pessoas, com os negócios, com o dinheiro, com o ministério, em nome de Jesus. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor?